Olá, meus queridos amigos, aqueles que estão empenhados aí na criação de seus filhos, aqueles que estão se preparando para isso. Deus abençoe a todos. É uma excelente obra. Vamos usar aquela expressão usada para o pastor, né, que almeja o episcopado. Diz lá que excelente obra almeja. Ser pai, ser mãe, é uma coisa maravilhosa. Deus abençoe vocês nesse trabalho tão honroso e tão maravilhoso. Nós queremos falar nessa oportunidade do oitavo capítulo, que se chama Autoridade. E eu espero que vocês tenham um grande proveito sobre esse assunto. Diz a frase que ele sempre coloca no início de cada capítulo, o Paul Tripp, no seu livro Desafio aos Pais, ele diz assim nesse capítulo 8. A autoridade é uma das questões cruciais na vida de toda criança. Ensinar e exemplificar a graça protetora da autoridade é um dos fundamentos da missão dos pais. Então ele continua que a missão de criar filhos nos parece invertida. Ao invés de eu educá-lo, é ele, o filho, quem parece estar nos controlando. Disse uma mãe: se eu sequer ensino que vou lhe dizer não, ela bate em mim. O outro disse: sei que ele tem apenas 4 anos, mas já me feriu de verdade algumas vezes. Então conclui assim: estou no meu limite e não sei o que fazer. Quero que você pare agora e avalie uma frase e reflita sobre ela. Alguém disse: tenho um filho de 4 anos que não consigo controlar. Essa é a frase. Tenho um filho de 4 anos que não consigo controlar. E é isso mesmo. Com 4 anos de idade, e já levou uma mulher de 32 anos ao seu limite. Com 4 anos de idade, define o tom moral e relacional em sua casa. Com apenas 4 anos de idade, e sua mãe abomina o dia seguinte ao seu lado. Com 4 anos de idade, ele vê a autoridade como algo extremamente negativo e que deve enfrentar a qualquer preço, a qualquer custo. A questão central é que episódios como esse estão enraizados em um significativo ponto central, ou seja, a autoridade. Você não está lidando com as palavras e as ações de seus filhos, mas com aquilo que molda, que dirige e controla o comportamento deles, ou seja, o coração. Mas seus filhos precisam aprender logo e cedo que nasceram em um mundo de autoridade e que essa autoridade não é dele ou deles. E é o pecado no coração que os faz estabelecer suas próprias regras. É o pecado que os leva a demonstrar resistência à ordem que venha de outros. É o pecado que os coloca no centro do mundo, lugar onde jamais deviam estar, pois pertence somente a Deus. Assim, sua filha, o seu filho de 3 anos não recusa a ervilha porque estudou e percebeu que não faz falta em sua vida, em sua dieta do dia a dia. Ela recusa porque está dizendo: ninguém além de mim mesmo ou de mim mesma decide o que entra na minha boca. Da mesma forma, as brigas na hora de dormir, o que vestir, quais programas assistir ou a arrumação do quarto estão relacionadas à batalha básica do coração. É eu quem decido. E 2 Coríntios 5,15 encaixa muito bem dentro desse contexto que nós estamos falando e tratando aqui. Diz lá assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Os exemplos citados anteriormente significam que há uma resistência natural à autoridade em todas as crianças, desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Toda criança é inclinada a acreditar que receber ordens ou instruções é algo negativo. A ilusão do direito ao autogoverno é um dos tristes resultados do pecado no coração dos nossos filhos. E o pior, mães e pais, é que vocês não possuem qualquer capacidade de libertar seus filhos dessa sua inclinação ao autogoverno.
Se tivessem esse poder, Jesus e sua obra teriam sido desnecessários. Jesus, porém, tem esse poder. Ele pode fazer isso por mim, por você, por nós. Ele deu sua vida para que seus filhos fossem resgatados e libertos dessa escravidão. Podemos então afirmar que o desejo pelo autogoverno é o elemento que, sem a graça divina, separa nós e nossos filhos de Deus. Leiam Efésios, capítulo 6, versos 1 até o 4, um texto bem conhecido, mas devem ler, se possível até leiam agora, porque assim não fica para depois. Porque ali em Efésios 6, 1 a 4, esse texto, na verdade, será usado como referência para que Paul Tripp vai orientar a seguir. Exercer a autoridade de embaixador é realizar a obra do Evangelho. Então, é vital que você compreenda que, como pai ou mãe, não possui autoridade autônoma e independente nenhuma. A autoridade que você tem é a de um embaixador. A sua autoridade encontra-se somente no fato de representar um rei que contém autoridade. E esse rei dá autoridade aos seus embaixadores. Isso significa, então, que cada vez que você exercer autoridade na vida dos seus filhos, ela deve ser um belo retrato da autoridade de Deus em você e dada a você como pai e mãe. Para seus filhos, você é a expressão do rosto de Deus. Você é o toque de sua mão e o tom da sua voz. Dentre tantas coisas, isso significa nunca associar à sua disciplina palavras de repreensão, humilhação ou condenação. Por exemplo, você é idiota, chamar um filho dessa forma. Ou então dizer que não acredito que você seja minha filha. Isso não é apropriado na disciplina e na correção dos nossos filhos. Também nunca permita que o exercício de sua autoridade seja ditado por seu humor. Eles perceberão e em resposta, agirão com astúcia, porque eles não querem sofrer consequências. Não se esqueçam de que seus filhos não estão inclinados a perceber que a vida verdadeira se encontra numa atitude de submissão espontânea à autoridade. Então aqui vai uma pergunta que cabe bem nesse contexto. Considerando a maneira como você exerce sua autoridade, que tipo de imagem seus filhos estão recebendo da autoridade de Deus? Não se esqueça que você é chamado não apenas para disciplinar, mas também para admoestar ou instruir seus filhos. Eles não sabem quem são e nem por qual razão fazem o que estão fazendo. Eles sofrem diariamente da carência da autocompreensão espiritual. Quando seu filho erra, não basta ministrar a disciplina, pois você está lidando com algo mais profundo do que simples comportamento. Assim, sua disciplina deve estar sempre associada a uma clara admoestação bíblica. Quanto mais seus filhos compreendem a razão por trás de suas próprias atitudes, mais fácil lhes será admitir seus erros e também buscar o perdão de seus pais e, obviamente, de Deus também. Ajudar seus filhos a perceber o que o comportamento deles está revelando a respeito do seu coração é uma obra do Evangelho de Jesus Cristo. Trave logo cedo suas batalhas por autoridade. Enfrente-as enquanto as questões parecem pequenas e insignificantes. Não espere seus filhos crescerem um pouco mais. Aproveite como momentos positivos da sua missão de criar filhos, todos esses momentos que lhe surgirem, todas as oportunidades e o quanto antes possível. São excelentes chances para o exercício da graça. Não é esse o propósito da cruz de Cristo? A cruz é o pior acontecimento possível, transformado pelo plano de Deus no melhor que já aconteceu. Assim, Deus vem com sua presença e graça em sua dificuldade em disciplinar, a fim de operar no coração de seus filhos, naquele momento, o que você jamais seria capaz de realizar sozinho e pelos seus próprios caminhos, pela sua própria lei. Aproveite para ensinar seus filhos sobre a obediência e os benefícios que ela trará para as suas próprias vidas.
E saiba que quando um filho faz, mas reclama, isso não significa obediência. Ele foi fazer o que você mandou, mas vai reclamando, gritando, né, chutando as coisas. Então, aproveite para ensiná-lo. Talvez possa fazer dessa forma, obviamente orando antes e pedindo paciência e graça a Deus. Que tal você dizer para ele o seguinte: filho, temos um problema aqui. O papai não foi indelicado com você. O papai não pediu que você fizesse algo ruim. O papai não te chamou por nomes feios, mas você está gritando. Quando você grita com o papai, está tentando ser maior do que ele. E se isso acontecer, você não terá um papai para ensiná-lo e para protegê-lo. É uma boa conversa. Talvez ele nem aprenda isso em 1, 2 ou 3 vezes ou etapas, mas você deve persistir. O fato é que nesse momento você deu mais um passo para ajudar seu filho a entender o próprio coração. E terá muitas e muitas outras conversas como essa, aproveitando os breves momentos que Deus lhes proporcionará mediante a sua graça nesse processo de ensino. Exercer a autoridade coerente é realizar a obra do Evangelho. Deus, como nosso Pai, é glorioso na absoluta solidez de sua finalidade em confirmar seus santos mandamentos e disciplinar seus filhos. Por isso, como seus embaixadores, devemos imitá-lo. Quando agimos erradamente na orientação de nossos filhos, estamos mostrando que somos mais semelhantes a eles do que diferentes deles. O pecado está em nós também, como está neles. Saiba ainda que não são apenas nossos filhos que precisam da graça perdoadora de Deus. Nós também precisamos. Precisamos do cuidado de nosso Pai amoroso, que nos recebe em sua graça. Quando compreendemos que necessitamos dessa graça e a recebemos, temos também o que oferecer aos nossos filhos. Então, use cada oportunidade como vinda de Deus para exercer autoridade como embaixadores de Deus na criação dos seus filhos. Deus, então, os enriqueça de graça e misericórdia nessa honrosa missão que Ele confiou a você e a ninguém mais. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós o amamos e nós o agradecemos por nos revelar a Tua palavra e nos conceder da Tua graça e misericórdia. Ó Deus, nos ajude na educação dos pequenos de nossa casa, ó Deus, dos filhos que nos deste. Ó Deus, dê boa orientação e discernimento, ó Deus, aos pais, para que saibam, ó Deus, proceder diante dos filhos, segundo, Deus, a Tua palavra, segundo Teus ensinos, como o Senhor o faz conosco mesmos, ó Deus. Muito obrigado. Concede essa sabedoria a cada pai, a cada mãe, para que, ó Deus, sejam bem-sucedidos, mesmo que pareça que não, mas eles possam transmitir a graça, o Evangelho do Senhor aos seus filhos, para que eles aprendam a respeitar e a fazer as coisas, ó Deus, em obediência àqueles que o Senhor colocou sobre eles como autoridade. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.